De volta com o quarto bloco do programa Amazônia Agora, e logo em Manaus vai acontecer o 20º Congresso Brasileiro de Economia, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. E para falar a respeito desse assunto, está aqui ao meu lado o professor José Alberto, que vai nos falar como é que vai ser esse evento e também falar um pouquinho para a gente sobre a economia verde. Professor, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Amazônia Agora. Eu é que agradeço, estou ao seu dispor. Ok, professor. Então a gente poderia começar falando sobre o que é a economia verde. Muito bem, o nosso congresso ele tem, na verdade, um título um pouquinho maior, Economia Verde, Desenvolvimento e Mudanças Econômicas, de maneira geral, né? A economia verde, em princípio, são os esforços que a sociedade tem feito para fazer com que a produção econômica do mundo tenha bases mais sustentáveis, tanto em relação aos recursos que usa, quanto em relação ao modo de usar esses recursos. Nós temos limitações biofísicas na nossa expansão econômica e, nos últimos tempos, o planeta andou dando sinal de que essa forma de produzir, essa forma de desenvolvimento que nós temos, não dá para você generalizar para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. De tal sorte que a economia verde é uma tentativa de buscar atividades produtivas, atividades econômicas que tenham em conta essa necessidade de terem o ambiente como referência e as suas limitações. E como que ela se aplica na vida das pessoas? Primeiramente, é uma questão cultural. Nós fomos acostumados a ter um mercado, uma economia que oferece tudo que o consumidor imagina. Certamente, qualquer um de nós quer ter um carro. Mas um carro, ele consome ferro, alumínio, consome gasolina, que são todos matérias fósseis, são todos mineral. Depois que é retirado do subsolo, ele vem à tona. Ele, se não for reciclado, ele não é mais absorvido pela biosfera. A mesma coisa os combustíveis fósseis. E esse conjunto de matéria que você retira do ambiente e coloca para circular na biosfera, ele se transforma em uma espécie de entropia, ou seja, ele é um elemento perturbador do funcionamento da nossa biosfera, da nossa atmosfera, dos ciclos biogeoquímicos que o planeta tem. Então a primeira coisa do dia a dia é que a humanidade precisa mudar a sua cultura em termos daquilo que ela pode consumir e aquilo que ela deve expandir. Processos como a forma de reutilizar aquilo que reduzir, reciclar para poder colocar aquilo que você usa num novo processo produtivo, minimizar, enfim, o peso que a sociedade, que cada indivíduo tem para o ambiente. Isso implica numa mudança de cultura muito grande, que certamente vai demorar bastante tempo, mas que nós temos que começar agora, porque as limitações que o ambiente, que o planeta mostra, não são fantasia dos cientistas. Sim. Elas realmente são uma agenda que veio para ficar e cada vez mais a humanidade vai ter que viver respeitando o ambiente e as suas limitações. E de que forma o governo estadual, federal, ele estaria incentivando a economia verde? Há uma série de iniciativas. Os governos, os poderes públicos, eles atuam a partir de duas grandes matrizes. A primeira são políticas públicas que estabelecem comandos, controles, que impõem limites e, portanto, estabelecem taxas, estabelecem impostos, punições, multas, etc. Esse é um caminho. O segundo é a educação. O processo educativo tem sido um pouco negligenciado, mas nós acreditamos que sejam os mais eficientes, porque é mudança de cultura. Agora, tem um aspecto que eu acho que contribui muito para a mudança, que é o mercado. À medida que as empresas começarem a perceber que é possível ganhar dinheiro, que é possível gerar negócio, que é possível gerar produção, portanto, gerar riquezas, incluindo o ambiente como parte da sua equação, nós acreditamos que nesse ponto é que está o grande interesse, sobretudo dos economistas. E é por isso que os economistas estamos fazendo esse congresso, para mostrar que a economia verde pode ser também
um grande segmento para gerar riqueza, gerar negócios, gerar renda, incluir socialmente pessoas que necessitam, ampliar o bem-estar da sociedade sem necessariamente conturbar os limites planetários que nós vivemos. E professor, quais os dias que vai estar acontecendo o congresso e quais as novidades? Os dias são de 4 a 7 de setembro, portanto no próximo mês já. Novidades nós temos muitas. A começar que nós vamos ter em torno de uns 30 palestrantes, que nós chamamos convidados ilustres, a começar, por exemplo, de quem vai fazer a abertura, Dr. Inácio Sachi, que é o cientista que inaugurou as discussões mundiais sobre relação desenvolvimento ambiente. Só para você ter ideia, na primeira conferência que tratou do assunto em 1972, ele já era participante disso. Hoje já é um homem longevo, é um ícone dessa discussão. Ele estará aqui para fazer a nossa abertura inaugural, a conferência magna. Mas além disso nós teremos, por exemplo, o presidente do Conselho Científico da Áustria, que estará aqui apresentando o estado da arte nas pesquisas sobre relação sociedade e ambiente que a Europa vive. Teremos executivos do Banco Mundial que lidam com a economia ambiental e serviços ambientais, como o Dr. Dan Biller. Teremos, ainda a nível internacional, professores, pesquisadores da Washington University dos Estados Unidos. E no Brasil nós teremos uma pleia de grandes pesquisadores. O Brasil tem uma pleia de grandes pesquisadores que estarão apresentando os esforços que o Brasil tem feito para acompanhar os movimentos que mundialmente são feitos nesse processo de mudanças econômicas que o governo, que a sociedade passa, mas também os esforços, as circunstâncias que o Brasil vive para acompanhar essas mudanças econômicas, fazendo as mudanças próprias que ele precisa fazer. Aqui teremos um debate muito interessante sobre desenvolvimento regional. Teremos especialistas, teremos pesquisadores da Unicamp, que têm uma posição bastante crítica em relação à Zona Franca de Manaus, que estarão aqui para debater com aqueles que têm posição favorável em relação a isso. Portanto, há novidades e, além disso, nós recebemos umas 8 dezenas de trabalhos científicos que foram submetidos ao Congresso. Desses, 69 foram aprovados e nós teremos 51 expositores de trabalhos científicos que serão, aliás, 69, 51 como exposições orais e uns 18 como pôsteres. Portanto, nós teremos, por certo, um momento cheio de clímaxes em cada dia com essa temática. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Amazon Site e seja bem-vindo sempre. Eu agradeço e estarei sempre ao dispor. Ok, professor. E logo mais no Rondônia News, que começa às 13 horas e 10 minutos, você vai conferir a seguinte notícia. Nesta época do ano, no Clima Seco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza a campanha de conscientização em combate às queimadas no estado de Rondônia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.